Então, realmente, existem atitudes que nem foram nossas, resumindo, né? A gente, às vezes, paga o pato por atitudes que não foram nossas. A humanidade pagou o pato, entre aspas, né? Por uma atitude impensada de Adão, que trouxe o pecado para o mundo. E não foi assim o dom com a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O texto aqui fala que por causa do pecado de Adão, a morte veio sobre todos nós. Mas por causa da justiça que veio sobre Cristo, nós receberemos graça. O resultado que a gente vê no nosso dia a dia, das nossas atitudes, começa a refletir nas nossas vidas. Mas nós lemos um texto aqui que nos deixou muito, mas muito acalentados. Porque embora eu e você sejamos pecadores, falhos e fracos, e por causa, às vezes, de coisas que acontecem na nossa vida, a gente começa a padecer, Cristo, então, com a sua graça, nos dá, primeiramente, perdão, justificação, para que nós possamos, mesmo como pecadores, para que a gente possa continuar vivendo aqui, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e entendendo que o Senhor vai nos consertar cada dia pela sua graça. Você entende o que Deus está falando? Então, realmente, existem atitudes que nem foram nossas, resumindo, né? A gente, às vezes, paga o pato por atitudes que não foram nossas. A humanidade pagou o pato, entre aspas, né? Por uma atitude impensada de Adão, que trouxe o pecado para o mundo. Mas a mesma humanidade também teve a chance de se redimir se entregando para Cristo Jesus. Ou seja, confessando que Jesus Cristo é o seu Senhor. E aí, o Senhor nos livrou pela sua graça. Que bom, né? Isso dá a entender que, mesmo hoje, isso é bom a gente falar, que agora, eu falei lá no início, né? Nossos atos e nossas atitudes refletem o que está acontecendo hoje. Por quê? Por causa de atos ou atitudes que praticamos lá no passado, hoje a gente sofre. A gente está colhendo hoje algo que a gente fez no passado. Ou, o pior, às vezes pessoas que estavam ou que estão ao nosso redor, junto conosco, na nossa família, na nossa casa, talvez um filho, uma filha, enfim, a mulher, o marido, o pai, a mãe, eu não sei. Alguém pisou tanto na bola dentro do meio familiar que todo mundo entrou no mesmo balaio de problemas por causa de uma pessoa só. E aí o que essa palavra, esse texto deixou claro para a gente? Que ainda que isso tenha acontecido, o nosso Deus é poderoso para quebrar todos esses males se nós nos colocarmos diante de Deus com integridade, com sinceridade, e aí então Ele nos abençoará, nos livrará e nos dará a sua proteção e nos livrará desse mal que infelizmente aconteceu sobre as nossas vidas. Você entende o que Deus está falando? Coloca nos comentários aí, porque eu sei que Deus está falando conosco em nome de Jesus.